Vamos seguir falando sobre as mudanças dos ministérios e essa ameaça aí de não haver eleição, não é? Hoje o jornal Estado de São Paulo trouxe essa que seria uma ameaça do ministro Braga Neto, da Defesa, em relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora eu converso com o professor de Relações Internacionais, Gunther Hudzit. Professor, seja bem-vindo. Uma ótima noite aqui para o senhor. Seja bem-vindo ao UOL News. Eu quero entender, na prática, como é que o senhor avalia esse momento, não é? Porque é um momento delicado, a gente está com esse discurso vindo aí, se repetindo, pelo menos aí a cada 5 dias a gente vê alguém do governo trazendo uma posição que traz essa mensagem aí que, enfim, no mínimo impacta, né? Quando a gente ouve. Eu quero a avaliação do senhor, professor, por favor. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Eu vejo, né, com duas linhas de leitura. A primeira, o general Braga Neto está fazendo aquilo que ele foi colocado no Ministério da Defesa para fazer, ou seja, o porta-voz militar do presidente Bolsonaro. Não é à toa que o presidente fez a mudança que ele fez, né, na cúpula militar alguns meses atrás. E sendo esse porta-voz e seguindo a linha do presidente, toda vez que o noticiário é muito contundente contra o presidente, principalmente, né, no decorrer da CPI, que aparecem os casos, né, de suspeitas muito fortes de corrupção, o presidente sai com uma tirada num sentido de desviar o foco da atenção, né, principal, que politicamente para ele, se a imagem de corrupção ao governo dele colar, politicamente ele vai ter sérios problemas muito maiores do que ele já tem. Agora, na outra vertente, é justamente o problema do ministro da Defesa fazer o tipo de declaração que fez, mesmo que ele tenha negado, né, como você já bem colocou, o jornal Estado de São Paulo reafirmou, né, as notícias, e o mais importante para mim, né, o presidente da Câmara, Arthur Lira, no seu Twitter, não negou nada, ou seja, para bom entendedor, pinga letra. Então, é realmente um passo além que foi dado, mas que eu não vejo, né, como uma ameaça à nossa democracia efetiva. Uma ameaça à democracia é algo que não esperávamos ver. Eu que estudo algum tempo, algumas décadas, né, a área militar no Brasil, na pós-redemocratização, realmente eu não esperava ouvir isso. Mas que eu não vejo como uma ameaça iminente à tomada do poder. Pois é, professor, a Thaís Oyama trouxe hoje na coluna dela no UOL, que por mais que tenha sido desmentido isso pelo próprio Braga Neto, Arthur Lira, bom, o jornal está reafirmando, mas mesmo assim, diante desses desmentidos aí, os comandantes da Aeronáutica, do Exército, enfim, das Forças Armadas de uma maneira geral, endossam esse discurso que também é falado pelo presidente Bolsonaro. De que modo isso impacta e de que modo isso deve ser encarado pela sociedade brasileira? Bom, o que eu li e entendi é que o general Braga Neto falou isso a um interlocutor da classe política após uma reunião. Que isso significa necessariamente que houve um endosso dos três comandantes, eu já não sei. Porque o general Braga Neto está agindo como um ator político mais do que porta-voz, como eu já disse, né, do presidente. Então, atuar, fazer essa declaração à frente dos três comandantes pode ter sido uma jogada política dele, para dar um peso maior, sendo que não necessariamente ele possa ter o respaldo dos três. Ou seja, não sabemos direito em que circunstâncias efetivamente isso ocorreu, mas definitivamente é um passo sério e que é uma resposta à altura o Congresso deve tomar. Pois é, eu estou aqui com a coluna da Thaís Oyama aberta. Ela diz o seguinte: tem ou não o presidente da Câmara recebido a mensagem de Braga Neto e admitido ou não o ministro da Defesa suas convicções? O fato é que não apenas o general apoia a ameaça de Jair Bolsonaro de impedir
a realização da eleição presidencial, né, caso não se implante o voto impresso no Brasil, também os 3 comandantes das forças estão alinhados com a determinação do presidente da República. Os chefes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o almirante Almir Garnier e o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, escoaram esse apoio em 2 argumentos. Um ponto para o consumo público e outro restrito a conversas militares privadas. Essa informação está na coluna da Thaís Oyama. Outra informação que está no UOL também foi o posicionamento do vice-presidente, Hamilton Mourão, né, que disse que não vivemos em uma república de bananas e que haverá, sim, eleição no ano que vem, professor. Pois é, o vice-presidente general Mourão, que indiretamente tem agido como praticamente o porta-voz efetivo das Forças Armadas dos 3 altos comandos. Porque ele é inadmissível, né? Ele não pode ser despedido, ele foi eleito junto com o presidente. E ele reiteradas vezes tem colocado posturas contrárias ao do presidente. Então eu continuo dizendo, não sei em que circunstâncias efetivamente essa declaração foi dada e que efetivamente com o que foi combinado com os 3 comandantes, até mesmo pela postura, principalmente do comandante do Exército, do comandante da Marinha, que eles já tomaram anteriormente. Então, o que se deve, né, eu imagino que a resposta à altura politicamente deveria ser uma convocação do ministro da Defesa perante as comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Congresso Nacional, um ato que é mais do que comum em qualquer democracia. Então, se é necessária uma resposta política, essa que deveria ser. Tem ouvido esse discurso golpista, mas é fato que as instituições no Brasil, elas, apesar de recentes, são sólidas, né, professor? É para a gente, de certa maneira, entender essas ameaças de uma maneira séria ou devemos olhar ali, entender como ameaças, mas não considerá-las como factíveis? Olha, o que alguns pesquisadores, principalmente, né, alguns pesquisadores norte-americanos, né, o Steven Levinsky, Daniel Ziblatt, né, como as democracias morrem, têm colocado justamente isso de que não necessariamente o enfraquecimento da democracia se dá num golpe militar clássico de tomada do poder, tanque nas ruas, mas justamente fazendo com que as instituições acabem cedendo às pressões e aos interesses do executivo, do poder executivo. E, portanto, as últimas medidas que temos visto, o STF e o próprio Congresso Nacional, tem mostrado que parece que algumas lideranças jurídicas e políticas têm já lido não só esse, mas como outros livros que saíram recentemente, visto que as instituições, justamente ao se manterem independentes e em várias medidas, principalmente os partidos políticos, se contrapondo a uma série de medidas, conseguem esse ataque às instituições e à própria democracia. Portanto, eu considero sim levar a sério, entendendo que não seria mais um típico golpe como a América Latina vivenciou nos anos 60 e 70, mas sim esse enfraquecimento que as instituições podem sofrer, como nos próprios Estados Unidos, né, elas foram colocadas à prova. Sim, a resposta tem que ser dada à altura, imediata, no entendimento do senhor, por parte dessas instituições. No meu entender, sim, principalmente por parte do Congresso Nacional.